Obrigado, Pai, por tua presença entre nós, que a tua verdade, o teu Espírito ilumine o nosso caminho para que nós possamos perceber os teus ensinamentos e para que nós possamos cada vez mais avançar nessa jornada que nos leva até a ti. Glorificado seja o teu nome, Pai, que nós possamos continuar sendo um instrumento da disseminação da tua palavra e do teu amor, em serviço a teu reino e ao dos nossos queridos irmãos. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. Obrigado, papai. Vamos lá. Bom, então, a semana passada a gente estava falando aqui sobre essa ideia do eu unificado, né? Eu não sei se todos os que estão aqui hoje estavam lá naquela reunião, se algum, eventualmente, dos que estão aqui não teve a oportunidade ainda de ver o nosso bate-papo lá. Então, eu estou compartilhando aqui já com vocês a tela, espero que todo mundo esteja vendo e espero que estejam me ouvindo bem. Sim. Eu não vou estar acompanhando o chat, então, se alguém quiser se manifestar, pode me interromper a qualquer tempo. Tem liberdade para tecer comentários, fazer perguntas, adicionar qualquer comentário adicional àquilo que nós estamos falando aqui. Como eu já tinha falado da última vez, esse material que nós vamos continuar discutindo aqui hoje é resultado dos meus estudos pessoais, né? Então, assim, não pretendo fazer uma interpretação do livro e dar uma ideia sobre outras verdades que não aquelas que estão contidas no livro. Então, a minha expectativa aqui, ao fazer essa interpretação pessoal, é na esperança de que o que eu vou falar seja a verdade que os reveladores nos passaram. Não pretendo que seja uma verdade minha de maneira nenhuma. Então, eu incentivo a todos vocês a lerem o livro de Urantia e estudá-lo. É, de fato, um ensinamento muito rico, que nos traz muitas oportunidades de aprendizado. Eu acho que é uma verdadeira universidade com direito a mestrado e pós-graduação. Então, eu convido a todos a se dedicarem. E realmente, por tratar de alguns temas, não que eles sejam complexos, mas eles são desconhecidos para nós, alguns desses temas. E o fato deles não serem conhecidos, muitas vezes dificultam alguma compreensão sobre algum desses temas. E aí a gente, às vezes, tem a tendência de dizer, não, porque o livro de Urantia tem muitos temas complexos. Na verdade, eles são desconhecidos. E cada vez que a gente se depara com um tema desconhecido, a gente se sente meio que um peixe fora d'água, né? Fica fora da caixinha do conforto e traz mesmo uma certa insegurança. Então, eu espero que com o que nós estamos discutindo neste tema aqui, a gente possa trazer alguma iluminação sobre alguns desses temas que são desconhecidos para todos nós e que juntos a gente possa construir gradualmente uma ideia daqueles temas que são um pouquinho mais difíceis de serem compreendidos. Também acho importante dizer o seguinte, não é imprescindível que alguém seja leitor do livro de Urantia para poder alcançar
o paraíso e chegar até Deus, né? Isso pode ser feito por qualquer pessoa, seguindo qualquer denominação religiosa que possa inspirar a essa pessoa a buscar o Pai, buscar ser como o Pai, buscar amar o nosso Pai, o nosso Criador. Então, acho que isso é fundamental. Nesse sentido, eu acho que os ensinamentos do livro de Urântia apenas nos ajudam a ter uma compreensão maior sobre o nosso Pai, sobre o nosso universo, sobre o cosmos, sobre a nossa irmandade e tudo isso daí. Então, essa compreensão melhor ilumina, com certeza, a nossa mente, mas não necessariamente faz com que nós sejamos muito mais espiritualizados. Isso depende, é uma coisa muito pessoal de cada um. Então, nós vamos continuar aqui aquele tema que nós já tínhamos começado a semana passada, e a gente está falando, então, de unificação, e a unificação, neste caso aqui, eu pretendo que seja, a ideia é de que seja o ato ou o efeito de unificar-se, ou seja, do indivíduo alcançar uma unificação de si mesmo. E essa unificação nos dá um sentido de harmonia, de equilíbrio, de estarmos em paz em todos os sentidos da nossa vida, harmonicamente equilibrados. Então, nesse sentido, o termo unificar significa alcançar a perfeição, que é exatamente a perfeição de Deus, a perfeição do nosso Pai no paraíso. Nosso Pai, nosso eu sou, ele é perfeito porque ele é um ser uno, ele é um ser unificado, um ser que é, ele tem todas as suas energias divinamente coordenadas, equilibradas e unificadas. Então, por isso, ele é perfeito. E o nosso propósito é de justamente alcançar essa perfeição. Eu já tinha comentado, no nosso estudo da semana passada, que a perfeição do nosso Pai, ela é possível de ser alcançada nesse sentido de alcançarmos a nossa unificação. Evidentemente, nós nunca seremos Deus, porque Deus não só e está unificado, como ele é a fonte de todas as energias por ele unificadas. E nós não somos fonte de energia nenhuma. Nós somos aqueles que podemos utilizar as energias que nos são propiciadas pelo nosso Criador para que nós a unifiquemos, para que nós alcancemos essa perfeição, essa unificação. Então, todos nós procuramos sempre aquela ideia de estar buscando de que maneira eu posso alcançar Deus, né? O que eu tenho que fazer para alcançar Deus? De que maneira o ser humano pode ter a pretensão de alcançar essa perfeição divina e fazê-lo de uma maneira que a gente tenha uma espécie de receita de bolo. Então, a semana passada, quando nós falamos um pouco sobre isso, eu comentei que essa receita de bolo, ela efetivamente existe. Mas o fato de ter uma receita não quer dizer que todo mundo vai fazer o bolo. Então, existem receitas para muita coisa na vida, elas estão lá, podemos procurar na internet receitas para milhões de coisas que a gente queira fazer. Elas estão disponíveis, mas não todo mundo faz aquelas receitas, não todo mundo as prepara. Então, essa receita de vida, de perfeccionamento,
Para começar, é preciso que a pessoa deseje trabalhar aquela receita e tenha todos os ingredientes necessários para fazer com que ela possa acontecer, né? Então, essa que é a ideia. O fato de você ter a receita não garante que você vai conseguir fazer ou que você vai fazer um bolo muito delicioso, muito legal e muito bem feito. Então, é isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Só recapitulando um pouquinho o que nós falamos a semana passada, eu comentei com todos que o nosso eu sou é um ser existencial, né, todo-poderoso, que habita, se é que a gente pode falar assim, porque, na verdade, ele não habita, ele mesmo representa esse ambiente absoluto. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, é um ser que está num ambiente que representa a magnitude, a infinitude, a eternidade dele mesmo. Então, ele é que preenche toda essa infinitude e toda essa eternidade, da qual nós não temos nem ideia de começo, fim, e, claro, não tem limites, nós não temos como conceber esse ambiente. Então, é um ambiente que é preenchido totalmente pelo Eu Sou, por todas as energias que ele mesmo gera e que ele mesmo une e reúne de uma forma tal que está equilibrado e unificado. Então, nesse ambiente onde está o Eu Sou, que todos nós desconhecemos, nós apenas sabemos que lá não existe o tempo nem o espaço. Então, como nós não conhecemos e lá não existe o tempo nem o espaço, eu representei esse ambiente como sendo essa tela escura que está aí, não tem nada nele, né? Então, o que nós sabemos é isso, o nível absoluto, que é a realidade do eu sou, está fora do tempo e fora do espaço. E consiste numa infinitude que não tem começo, não tem fim, não tem meio, não tem limites, né? Nesse ambiente onde reina absolutamente o eu sou, sem concorrentes de qualquer espécie, porque apenas ele está nesse ambiente, existe um ambiente de perfeição. Ele mesmo é perfeito, como nós já falamos lá na outra semana, na semana passada. E ele não teve nunca um momento que não tivesse sido perfeito. Então, nós falamos que ele é um ser existencial. Existencial é aquele que é o que sempre foi e o que sempre será. Então, todo o conhecimento, todo a existência do eu sou, com todo o poder, com tudo que ele tem, todas as energias, representam aquilo que ele é e sempre foi. Ele não passou por um aprendizado, ele não foi à escola, não viveu a experiência de ser perfeccionado. Então, juntamente com essa infinitude desse Pai, nós temos uma potencialidade, porque se não fosse assim, seria muito chatinho, né? Uma pessoa, um ser que já é tudo e assim, o que vai fazer, né? Tá, ele se basta a si mesmo, não tem muito o que fazer, não tem muito o que crescer, não tem muito o que expandir. Mas, na verdade, o eu sou tem um potencial de expansão. E esse potencial de expansão está justamente centrado na possibilidade do eu sou viver essa experiência de perfeccionamento, de se perfeccionar, de partir da imperfeição para alcançar a perfeição. Claro que para ele esse é um negócio muito complicado, porque ele já é perfeito, né? Então, diante disso,
o Eu Sou iniciou um processo criativo para viabilizar esse projeto de perfeccionamento. Nosso Eu Sou, o nosso pai, com certeza, tem muitos projetos que incluem a todos nós, e nós nem de longe fazemos ideia de tudo que ele reserva no futuro eterno para nós. Então, como eu falei, esse ambiente absoluto é a realidade de Deus, é existencial, é de eternidade, infinitude, perfeição, e sempre lembrando, Deus é espírito. Então, o espírito é a realidade absoluta de tudo que nós podemos conhecer. Ok, quando o nosso Eu Sou idealizou esse projeto de viver esse perfeccionamento, ele criou uma janelinha no espaço, se é que a gente pode falar assim, porque lá não tem espaço, mas nesse ambiente de infinitude e eternidade, ele abriu uma janelinha. Eu estou simbolizando essa janelinha aqui como esse pontinho azul que está aí, que seria essa janelinha de criação que ele abriu nessa infinitude. E essa janelinha, ao fazer essa criação, ele colocou dentro dela esse conjunto do cosmos, do universo dos universos, que quase todos os estudantes dos ensinamentos do livro de Urântia já conhecem, sempre lembrando que essa imagem não está no livro. Essa imagem é uma imagem elaborada por um estudante do livro de Urântia, que a idealizou dessa forma, refletindo aquilo que nos é narrado no livro de Urântia. Então, nós temos ali no canto esquerdo aqui a Ilha do Paraíso, cercada pelas 7 esferas sagradas, as 21 esferas sagradas, depois o universo perfeito de Avona, e em volta disso nós temos os 7 superuniversos. E em volta dos 7 superuniversos, nós temos os 4 anéis exteriores. Esse conjunto aqui é o universo dos universos, que é a criação do Pai para que nós pudéssemos viver essa experiência que nós estamos falando aqui. Então, só lembrando, esse aqui é um negocinho que foi criado e que não tem contato com todo esse ambiente absoluto, ele não contamina esse ambiente absoluto, ele é mantido à parte, reservado, de uma maneira que esse cosmos que foi criado, esse universo dos universos, ele se encontra num ambiente que não chega até o absoluto, ele está completamente fora. Então, a realidade do eu sou continua lá existindo, aquele ambiente absoluto, do jeito que ele sempre foi. Nós não participamos dessa realidade ainda. Então, agora que nós já temos essa ideia, eu estou aqui de novo repetindo essa ideia desse absoluto, com esse sistema oval aqui, onde eu pretendo que esse sistema oval seja o ambiente absoluto, mas se a gente tem que ter em mente que esse sistema, esse ambiente não tem limites, então aqui ele está limitado, mas ele não tem limites, né? Faz de conta que esse negócio se perde de vista e a gente não sabe até onde vai. Faz parte desse ambiente absoluto, é uma parte integrante dele, a Ilha do Paraíso, que está simbolizada aqui por este pontinho, que é também um ambiente absoluto, eterno, e faz parte dessa infinitude. Em volta da Ilha do Paraíso, o Pai criou Avona, que é o universo perfeito de Avona, que é um exemplo de como o Pai pode criar coisas perfeitas, e ele cria. E Avona é um exemplo disso. Em volta desse sistema de Avona, ele criou aqueles 7 superuniversos, né?
O nosso é o de número 7, como nós já sabemos. São 7 combinações aqui da trindade das personalidades, das deidades do paraíso, que conformam a trindade, o Pai, Filho e Espírito, né? Então, a combinação dessas 3 personalidades formam 7 possibilidades de combinação, e cada superuniverso deles representa uma dessas possibilidades. O nosso é o 7º superuniverso, e esse 7º superuniverso, ele recebe a energia espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. Então, o primeiro é o Pai, o segundo é o Filho, o terceiro é o Espírito Infinito, o quarto, Pai e Filho, depois Pai, Espírito, Filho, Espírito, e finalmente Pai, Filho e Espírito, que é o 7º superuniverso. Em volta desses 7 superuniversos, o Pai criou os 4 anéis exteriores, né, que estão em volta desses 7 superuniversos. Esse conjunto, essa obra, essa criação, ela tem como ponto central, né, o universo central, que é um universo perfeito, onde o tempo é a eternidade, porque tudo que é perfeito faz parte da eternidade. Nós, algum dia, quando alcançarmos a perfeição, também faremos parte da eternidade. E nesse tempo, eternidade, o conjunto máximo que nós temos de deidade ali forma a trindade existencial do paraíso, Pai, Filho e Espírito Infinito. Em volta, os 7 superuniversos representam uma outra realidade. Então, nós temos a realidade absoluta, e o Pai criou a realidade finita. E a realidade finita é essa composta pelos 7 superuniversos, que são os superuniversos que estão em evolução, em perfeicionamento, ou seja, onde a gente parte da imperfeição para a perfeição. E nesses 7 superuniversos se desenvolve, então, a supremacia da experiência, onde nós temos o tempo finito e estamos criando, nesse tempo, o corpo do Supremo, Deus o Supremo, experiencial. Deus Supremo ou experiencial é uma deidade que está em formação e que preenche essa parte do potencial do eu sou de se expandir por meio da experiência. Esse não é o tema da nossa discussão aqui hoje, mas é só para lembrar essa situação. Nós temos aqui, em volta desse ambiente finito, uma realidade chamada absonita, que é conformada por esses 4 anéis exteriores. Então, na realidade finita, nós vivemos a experiência de partir da imperfeição para a perfeição. E essa realidade finita é necessária porque ela precisa ter um tempo e um espaço para acontecer. Ela não poderia acontecer na realidade absoluta do eu sou, porque seria inserir naquele ambiente perfeito toda a imperfeição que nós vivemos aqui, o que então provocaria provavelmente o caos naquele ambiente absoluto onde reina soberanamente o eu sou. Então, nessa realidade finita é que nós vivemos essa experiência, mas para criar essa realidade finita, o Pai, o eu sou, teve que fazer uma espécie de túnel do tempo para vir do ambiente absoluto até chegar nesse ambiente finito, que não se comunica com o ambiente absoluto. Então, esse túnel do tempo, essa suposta passagem e isolamento do ambiente absoluto com o ambiente finito, se faz através desse ambiente absonito, que aqui está representado pelos 4 anéis exteriores e que também estão em evolução e perfeicionamento, mas um perfeicionamento diferente da experiência
de perfeccionamento. Aqui nós vamos viver a experiência de transcendência do tempo. Então, a gente lembra que lá no ambiente absoluto não existe tempo e não existe espaço. No ambiente finito, nós temos o tempo e o espaço. Quando nós alcançarmos a perfeição no ambiente finito, nós estaremos presos ainda a esse ambiente finito de tempo e espaço. Então, nós teremos que aprender como a gente transcende esse tempo, que é vivenciando uma experiência de transcendência do tempo nesse ambiente absoluto, para daí alcançarmos o nível absoluto, o nível do eu sou. E nessa realidade absoluta, então, nós temos a ultimidade da transcendência do tempo, e ali nós temos o desenvolvimento de uma última deidade, que é Deus o último, que é a deidade que vai experienciar conosco essa transcendência do tempo. Então, aqui, eu espero não ter complicado muito, mas eu achei importante a gente posicionar essas realidades para a gente saber que nós estamos, nesse momento, vivendo numa realidade finita, onde nós devemos alcançar a perfeição possível de ser alcançada nesse ambiente. Mais tarde, nós vamos aprender a escapar do tempo e, em algum momento, nós nos encontraremos no ambiente do absoluto, o ambiente do eu sou. Ok, sempre lembrando que essa experiência acontece, então, é uma janela de criação do universo dos universos dentro desse ambiente absoluto. Né? Então, de que maneira que, como é que é o nosso eu absoluto e o que ele espera de nós, o que a gente tem que fazer? Só vou revisar aqui o que nós já vimos rapidamente lá na semana passada. Então, a gente tem, eu mudei aqui o eu sou, quem se lembra da aula passada, eu tinha feito uma moedinha aqui, eu fiz um objeto aqui ovalado, né? Então, eu peço perdão ao meu pai aqui por ter me atrevido a fazer essa figura dele aqui. Mas então aqui o eu sou, representado por essa figura que eu desenhei aqui, é o absoluto total. Ele é a fonte que emana todas essas energias, né? A energia física, a energia mental, a energia espiritual e a energia pessoal. Ele é a fonte de todas essas energias e ele unifica essas energias. Então, na nossa cabeça, nós temos que pensar o seguinte: essas energias conformam o eu sou, e, ao mesmo tempo, preenchem tudo o que é o ambiente absoluto, ou seja, o ambiente absoluto existe por conta da presença dessas energias unificadas que são emanadas do próprio eu sou, ou seja, se ele parasse de emanar essas energias, esse ambiente deixaria de existir. Assim como, se ele não mantivesse essas energias unificadas, ele deixaria de ser perfeito e, por consequente, esse sistema também entraria em colapso. Nós vamos entender um pouquinho mais por que isso aconteceria. Mas, quando o eu sou lá atrás teve, então, a ideia de preencher a sua potencialidade através, fazendo uma expansão por meio da experiência de perfeccionamento, que é essa, te ligo daqui a pouco, que é essa experiência que nós estamos vivendo aqui, ele certamente não poderia vivenciar essa experiência, nem colocar ninguém nesse ambiente que não fosse perfeito para viver essa experiência utilizando esse processo aí. Então, para que isso fosse possível, o Eu Sou iniciou um processo de autodistribuição de si mesmo, ou seja, ele foi
se desmontando, se é que a gente pode falar assim. Então, o primeiro passo dessa autodistribuição foi exatamente o de se desdobrar, se autodistribuir em três absolutos. Então, o absoluto inqualificável, o universal e o das deidades. O absoluto inqualificável ficou, então, com a responsabilidade de continuar emanando e coordenando a energia física. O absoluto das deidades concentrou a energia mental, a espiritual e a das personalidades. Para que não perdesse a unidade desse sistema, desse equilíbrio, surgiu a figura do absoluto universal, que é, então, o unificador do absoluto inqualificável e do absoluto das deidades, que tem como propósito manter unificada essas energias. Ao mesmo tempo que esse absoluto universal atenua ou distribui essas energias para os outros propósitos do absoluto da deidade. Então, ele atua como uma espécie de distribuidor e atenuador, além da função de unificador dessas energias. Então, no momento em que foi feito isso, ganhou destaque o absoluto das deidades. E esse absoluto das deidades, juntamente lá com o inqualificável, fez o universo dos universos, que é aquele ambiente finito e o ambiente absoluto que nós acabamos de ver ali. Então, esse absoluto das deidades, mais uma vez, se autodistribuiu. Mais uma vez, ele se dividiu, né, em Pai, Filho, Espírito Infinito e Ilha do Paraíso. A Ilha do Paraíso é a morada das deidades, e uma parte dessa Ilha do Paraíso canaliza uma porção da energia física que vem do absoluto inqualificável. Então, por que houve essa separação aqui? O Pai, o Eu Sou, arranjou uma maneira de distribuir a energia da personalidade, que é emanada do Pai, do Filho, então, que é a energia espiritual, e do Espírito, que é a energia mental, e a da Ilha do Paraíso, que é a energia física. Então, ao fazer essa abertura de si mesmo, ao se autodistribuir dessa forma, o Eu Sou permitiu que essas energias pudessem ser irradiadas para o universo dos universos de maneira separada e não unificada. Então, nesse ambiente dos universos, as energias estão presentes, mas não estão unificadas. E aí, essa é a ideia de que essa experiência de unificação é a que vai fazer com que a gente viva a experiência de perfeccionamento. Então, unificar essas energias é a proposta que o absoluto das deidades tem. Então, dentro desse sistema do universo dos universos, a gente tem em desenvolvimento, por exemplo, no ambiente finito, os 7 superuniversos, o desenvolvimento de Deus, o Supremo. E tem, como parte desse desenvolvimento, também a cada um de nós, que somos personalidades do Pai, que também recebemos uma energia espiritual, num primeiro momento do próprio Pai, através do ajustador do pensamento. Tem a energia espiritual do Filho, que estrutura todo o sistema moroncial, e tem toda a estrutura que é feita pelo Micael, e que segue depois através do universo dos universos lá em Avona, e emanando uma energia espiritual que nos atrai para ele. Temos o Espírito Infinito, que é o responsável pela energia mental e que propicia a nossa mente, que é instalada num intelecto material cuja origem dessa energia
vem da Ilha do Paraíso, manipulada pelo Espírito Infinito. Então, essas energias, elas estão presentes não só no universo dos universos, mas também em cada um de nós. Nós somos uma réplica, uma cópia do universo dos universos. Nós somos um microcosmos. Então, o nosso Supremo, que é o Deus que está em formação, esse universo dos universos representa o corpo físico desse Deus em formação. Ou seja, tudo que é coisa física desse universo dos universos, em algum momento tem que alcançar a perfeição, tem que alcançar uma estabilidade, tem que alcançar uma unidade de forma tal que tenha chegado no seu limite de autossustentação e de manutenção na eternidade. Esse é o corpo físico do nosso Supremo, que então é um organismo que está se desenvolvendo, está em formação, ele tem a mente emanada a partir do Espírito Infinito, tem uma energia espiritual que provém da Trindade do Paraíso, essa é uma outra história, e então o ajustador do pensamento do Supremo é a Trindade do Paraíso. Então, quando o Supremo alcançar a perfeição, ele vai fazer parte desse absoluto das deidades. Ele se integra, então, ele vai, quando for perfeito, ele vai ser incorporado no absoluto das deidades. E dessa forma, essa experiência preenche a potencialidade de expansão do Eu Sou. No nosso caso, nós somos uma parte desse Supremo, como se nós fôssemos uma fração deles, um ajustador do pensamento deles. E nós temos que encontrar, então, a nossa possibilidade de unificação dessas energias, né? De unificar, então, a nossa energia do corpo e do ambiente que nos cerca com a nossa energia mental e espiritual, conduzidos pela nossa personalidade. Os reveladores nos contam que o homem imortal é feito à imagem de Deus. Nós já ouvimos falar disso muitas vezes, imagem e semelhança de Deus. De um modo, aqui os reveladores nos dizem que de um modo mais do que figurativo, de um ponto de vista físico, essa afirmação dificilmente é verdadeira, mas com referência a certas potencialidades no universo, é um fato real. Então, nós somos construídos de uma energia pessoal, de personalidade física, mental e espiritual, assim como Deus. Então, essas energias são parte do nosso ser. Bom, então, dentro dessa realidade, o que nós temos? Vamos voltar aqui um pouquinho para as deidades, né? Nós temos aí as personalidades que envolvem o nosso sistema e os circuitos com as diferentes realidades. Então, quais são as deidades que nós temos, que nós estamos mais bem relacionados e mais próximos? É o Pai universal, que é o Pai do paraíso lá, o Filho eterno, o Espírito infinito, e nós temos conhecimento da Ilha do Paraíso, que não é uma deidade, porque não é uma pessoa, mas é uma fonte de energia do absoluto inqualificável. Então, cada uma dessas personalidades, como eu falei ali atrás, naquele diagrama, representa um circuito de uma energia. O Pai representa o circuito da personalidade, o Filho eterno espiritual, o Espírito infinito mental, a Ilha do Paraíso, a energia física. Essas deidades, essa composição, eles têm uma realidade que é universal. Nós estávamos falando ali de realidade, eu falei de realidade absoluta, que é onde está o eu sou, falei da realidade absoluta e da realidade finita. Então, são três as grandes realidades.
Quando você fala de uma realidade universal, você está falando que essas figuras, elas permeiam qualquer uma dessas realidades. Ou seja, o Pai está presente no ambiente absoluto, está presente no ambiente finito e está presente no ambiente finito também, no absoluto. Assim como o Filho, assim como o Espírito. Então, eles fazem parte de uma realidade chamada universal, que engloba todas essas realidades, a absoluta, a absoluta e a finita. Essas realidades, elas compreendem isso que eu acabei de falar, finito, absoluto e absoluta. Quais são as qualidades para todos esses seres que nós estamos falando? Todos eles são eternos, todos eles são infinitos, todos eles são existenciais, todos eles são perfeitos. Não tem nada para ser melhorado ali, né? Aí, vocês se lembram que o Pai, o Filho Eterno, o Espírito Infinito fazem parte, eles compõem a Trindade. E a Trindade, a gente voltando naquele gráfico anterior que eu havia feito, compõe o absoluto das deidades. Então, o absoluto das deidades, o que é? Ele é composto de personalidade, ele tem uma energia espiritual, uma mental e uma energia física, que é a energia do espírito. Então, só que essa deidade, esse absoluto das deidades, está unificado lá. Ele, antes de se abrir nessa condição de Pai, Filho Eterno, ou seja, na condição de trindade, eles estão unificados em todas essas energias. E a realidade de existência desse absoluto das deidades é do ambiente absoluto, e que compreende o ambiente absoluto. Então, essa é a realidade do absoluto das deidades. E a qualidade desse ambiente, desse absoluto das deidades, é que ele é eterno, é infinito, ele é existencial, mas é também potencial, porque é nele que nós estamos expandindo aquela potencialidade da experiência de perfeccionamento. Então, ele é existencial e potencial. Vai ser preenchido esse potencial nele. E ele é perfeito e expansivo, porque ele vai se expandir através dessa experiência de perfeccionamento que foi criada a partir dele. E o que nós somos, nós, os seres humanos, né? Nós somos um ser não unificado, mas nós também somos personalidade, energia espiritual, energia mental, energia física. Ou seja, nós não somos individualmente muito diferentes do absoluto da deidade, ou seja, na forma básica, na composição, nós somos como se fôssemos um absoluto da deidade, só que a gente ainda não alcançou a nossa unificação. Outra diferença que nós temos é que o absoluto das deidades é o emissor das energias dele lá. Nós somos apenas o manipulador dessas energias, como eu já tinha falado lá atrás. A nossa realidade é a realidade finita. E ela é finita porque nós precisamos do tempo e do espaço para viver essa realidade. E essa realidade finita, ela tem algumas fases que nós temos que experienciar até nós chegarmos à perfeição. A primeira fase dessa realidade finita é essa fase material na qual nós nos encontramos aqui, que é este mundo de Urântia, assim como vários outros semelhantes a ele, e tudo que nesse mundo se encontra, inclusive nós, que somos uma realidade material, uma realidade física. Quando nós daqui partirmos, esse é o primeiro momento de vivência da nossa experiência, do nosso perfeccionamento, nós avançaremos para o mundo moroncial, que é uma realidade intermediária entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, o mundo moroncial,
ele é composto de uma trama espiritual e uma trama física. Então, ele é meio espiritual e meio material. Então, é uma transmutação. A gente é como uma borboleta, a gente vai deixando de ser um casulo para virar uma borboleta lá. Então, em algum momento, nós vamos virar espírito, e esse momento é quando nós alcançarmos a fusão com o nosso ajustador do pensamento, né? Então, nós temos que viver essas três realidades aqui, e essas três realidades vão implicando, então, em transmutações que nós vamos fazendo do nosso ser, para que a gente possa, em algum momento, alcançar a perfeição deste ambiente finito, e daí, então, partirmos para a experiência seguinte, que é escapar do tempo, transcender ao tempo, para alcançar o eu sou lá no ambiente absoluto. Então, a primeira fase aqui é a material, que nós estamos passando agora. A segunda fase, se nós fizermos jus a ela, é a moroncial, e a terceira é espiritual. Então, nós somos seres finitos, somos, então, portanto, seres criados, nós não existíamos no passado, nós somos seres evolucionários, que nós temos, então, um potencial de eternidade, um potencial de espiritualidade e um potencial perfeicionável. Esse é o intuito dessa ideia de evolucionário. Então, a receita do bolo é essa, de conseguir fazer a nossa unificação, a unificação do nosso ser, que basicamente consiste em ter a nossa personalidade, sempre lembrando, a personalidade é o sujeito, o protagonista desta aventura. É ela, a personalidade, quem faz esta viagem, quem faz esta jornada. Então, a personalidade, que é o protagonista, tem a função de unificar a energia física, mental e espiritual. Quando essa unificação, essa harmonia estiver completada, nós teremos alcançado a perfeição, a unidade. Seremos uno, como é o absoluto das deidades. Então, esse é o propósito e essa é a receita. Ok. Quando a gente fala sobre alcançar essa unidade, antes de entrar nesse slide aqui, eu quero recapitular um aspecto da semana passada. A energia física é a energia, do ponto de vista de atração imediata, do ponto de vista de força imediata, é a mais poderosa que nós temos, porque é uma energia que tem demandas gigantescas. Essa energia exige muito de nós. E essa energia, ela tem um propósito na nossa existência, porque essa energia é o que dá a vida a nós mesmos, a existência a nós mesmos. Por exemplo, o nosso corpo, neste ambiente que nós estamos, é uma energia física, material, e este corpo tem uma série de demandas. Ele tem demandas de sede, de fome, enfim. Todos nós sabemos quais são as demandas desse corpo. Além disso, nós temos as energias que nos cercam, que servem para alimentar ou suprir o nosso corpo, e também elas servem para alimentar o nosso ego, ou servem como fonte de autogratificação. Então, tudo que nos cerca de coisa material, inclusive outras personalidades, também motivam ou despertam uma força muito grande de que exigem coisas de nós, demandam atenção da nossa mente, de nós como um todo, para satisfazer, para atender a autogratificações. Então, aquela necessidade que a gente tem de comprar um carro, a necessidade que a gente tem de comprar
A casa, mas não é um carro qualquer, não é uma casa qualquer. É a mais bonita do bairro, melhor que a do vizinho. A gente, se puder, a gente quer fazer inveja para o nosso vizinho, para o nosso irmão do lado, quer que o cara veja que a gente é poderoso, que a gente se dá melhor do que ele, todo esse negócio. Então, essa autogratificação vai por aí afora. Então, o propósito da nossa existência é aprender a lidar com essas demandas da energia física, porque nós precisamos e dependemos dessa energia física. Os reveladores nos contam que todos os seres espirituais habitam realidades físicas de outra espécie, de outra natureza de matéria física que não esta nossa aqui, mas ambiente físico. O próprio espírito é uma energia física. Então, o espírito em si só é uma energia espírita. Eu não faço ideia de como um espírito se alimenta, mas certamente tem uma maneira desse espírito se alimentar e se manter. Então, nosso propósito, enquanto pessoas, é de aprender a controlar e dominar essa energia física de forma que a energia física não nos transforme em escravos dela. Então, nós é que temos que submeter essa energia física à nossa vontade. E essa vontade, neste caso, é buscar fazer a vontade do Pai. Qual é que é a vontade do Pai? É que essa energia física se sujeite à energia da mente e esta mente, a energia mental, seja coordenada pelo espírito. A energia mental nos dá inteligência para buscar maneiras de controlar essa energia física. E a energia espiritual nos coordena a mente, de forma que nós possamos utilizar o potencial da mente em benefício do todo, do conjunto como um todo. Então, mesmo que a gente controle a nossa energia espiritual, a nossa energia física, se esse controle implica em prejuízo de uma outra personalidade, nós não estamos cumprindo esse papel. Então, a ideia é de que a gente tenha um sistema, um equilíbrio, de forma que todos estejam perfeitamente equilibrados, usufruindo dessa energia física de uma maneira que seja passível de ser controlada para atender a todas as nossas necessidades, sem prejudicar a ninguém, em perfeita harmonia com o nosso ser e com a realidade que nos cerca. Então, esse é o desafio. Essa é a receita do bolo, né? O problema é como colocar em prática tudo isso daí, né? Então, de início, a nossa mente está centrada nas necessidades físicas, né, e a autogratificação do indivíduo, né? Depois, esse foco, ele pode se expandir. Então, à medida que a gente vai ganhando consciência, experiência, aprendizado, esse foco inicial da mente, ele pode se expandir para realidades espirituais, que o indivíduo começa a perceber dentro de si, Deus dentro de si. Ou passa a desenvolver realidades intelectuais, que é a busca do conhecimento. Ou, em alguns casos, essa expansão se dá em ambas as direções, né? Essas realidades expandidas do indivíduo incluem várias áreas. Por exemplo, a ciência representa o conhecimento, conduz a consciência do fato, né? Então, assim, muita coisa não dá para a gente ficar discutindo, porque é um fato, né? A gente, quando tem pleno domínio de uma parte da ciência sobre qualquer assunto, a gente tem um fato, aquilo é uma realidade.
Então, a ciência nos dá o conhecimento e conduz a essa consciência do fato. A religião, e no nosso caso, é uma religião pessoal, e esse é o propósito, porque a religião ela pode existir de forma comunitária, de forma grupal, de forma gregária, mas o que interessa, o que vale para cada um de nós, é o conceito de religião individual, aquela religião que é uma religação, uma ligação do nosso ser com o nosso Pai. Essa religião, ela é resultado de uma experiência, e ela traz consigo toda uma experiência de aprendizado de vida. E essa experiência, ela conduz a uma consciência de valor. Então, a gente passa a dar valor para essa experiência religiosa que nós conquistamos. Esse valor é um valor que conduz a nossa vida para o resto da vida, né? A filosofia, que também é desenvolvida nesse processo, representa, na verdade, uma sabedoria. O que é essa sabedoria? A sabedoria é a consciência, a capacidade que nós temos de ligar a ciência à religião e vice-versa. É a coordenação do fato e do valor. Nós também temos presente na nossa expansão a revelação. A revelação aqui entre nós, neste mundo que nós estamos, é o substituto da mota moroncial, que é um outro sentido que nós temos quando a gente alcançar a vida moroncial, que nos permite visualizar e perceber as coisas espirituais. Nós, enquanto estamos aqui neste mundo, nós temos muita dificuldade de perceber as coisas espirituais. Então, essa falta de percepção que nós temos das coisas espirituais, por exemplo, chega até nós através da revelação. Então, leva à consciência da verdadeira realidade, que é o caso, por exemplo, não o único, mas é o caso, por exemplo, dos conhecimentos que nós temos, das revelações que estão feitas no livro de Urantia. A personalidade, a gente vai desenvolvendo, e essa personalidade faz a coordenação da consciência, né? Então, veja que nós desenvolvemos lá a consciência do fato, a consciência do valor, a consciência coordenada, a consciência da verdadeira realidade. A personalidade é quem faz a coordenação de todas essas consciências, do fato, do valor, da verdadeira realidade, junto com a crença da possibilidade da sobrevivência da personalidade. Ou seja, que sem reunir uma espiritualidade, uma fé, uma religião, uma crença em Deus, é muito difícil que o homem possa vislumbrar uma oportunidade de sobrevivência da sua personalidade, né? Então, esses aspectos são fundamentais para que a gente possa desenvolver essa consciência de renascimento. Nossa religiosidade, já que nós falamos da religião lá, ela vive e prospera por meio da fé e do discernimento interior. Então, a fé nos permite descobrir os significados novos e espirituais para fatos bem conhecidos. Na semana passada, eu dei um exemplo do significado de pai. Todos nós temos uma compreensão do que significa ser pai. Quando eu falo ser pai, pode ser mãe também, da paternidade, né? Então, qualquer um de nós pode aceitar e reconhecer a ideia e o significado de ser pai. Mas esse significado não é necessariamente um valor. A gente conquista o valor novo, um valor verdadeiro para esse significado, quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso pai material,
ou o nosso filho, na condição de quem nós somos pais. Então, o meu pai ou o meu filho, para mim, traduz um valor de pai diferente daquele significado de pai. E é disso que nós estamos falando aqui. A fé prospera, né? A nossa religiosidade prospera por meio da fé. Então, quando você tem fé, você enxerga a Deus, o Pai, como um verdadeiro Pai, com esse sentido de valor. Isso não tem fórmula para a gente perceber, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa executar aquela receita de unificação que nós estamos dizendo aqui, que é aquela receita de subordinar a energia física a uma energia mental, coordenada por uma energia espiritual. Então, a motivação e a força para cumprir e executar essa receita é justamente a força dessa fé. E como é que a gente desenvolve e trabalha essa fé? Então, esse é que é o aspecto para que a gente seja capaz de fazer cumprir aquilo que nós estamos falando lá. Então, essa religião é uma experiência profunda e factual de comunhão espiritual. Simplesmente a experiência de vivenciar a realidade de crer em Deus como uma grande realidade e a verdade pessoal. Quando a gente olha para a vida de Jesus e vê a convicção, a certeza, a confiança que ele tinha e a lealdade que ele tinha com relação ao Pai, a gente pode vislumbrar de onde sai a força para fazer com que a gente tenha a coragem e a capacidade de executar essa receita de unificação de nós mesmos. Né? Então, é uma faculdade da personalidade humana que se torna acrescida em consequência da presença do ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento exerce uma influência tremenda sobre a nossa capacidade de descobrir Deus, desde que a gente tenha, em algum momento, um ponto de reflexão que nos leve a pensar em Deus, no Criador, etc. Então, se a gente tem essa abertura, o ajustador do pensamento certamente vai imprimir na nossa supramente a presença de Deus e nos fazer com que nós o descubramos e o amemos como ele nos ama. Então, o ajustador do pensamento é que revela a Deus à mente mortal, desde que o ser mortal esteja sedento de aprender e de conhecer a esse Deus. A experiência da religião resulta, então, em uma consciência sólida, firme de Deus, em uma segurança inquestionável da sobrevivência da personalidade que acredita. Isso aqui está muito vinculado com a fé e com o conhecimento dessa existência de Deus e do nosso papel como seres mortais. Então, quando você tem essa força dessa fé de acreditar em Deus, acreditar na sobrevivência da personalidade, você tem uma visão de futuro da sua vida diferente. Então, se a gente tem confiança e fé de que esse é o nosso futuro, nós vamos ter toda a força necessária para não nos deixar vender pelas moedas de César, por todas aquelas forças que a energia física faz com que nós nos dobremos sobre o nosso joelho e coloquemos a nossa eternidade em risco. Então, a gente, quando fala assim, às vezes, é muito difícil para as pessoas falar, pô, como assim, né, colocar em risco? Olha, cada vez que nós cedemos à tentação
e deixamos de cumprir responsabilidades que nos cabem para atender aos prazeres da carne, sejam eles de que natureza for, nós estamos sacrificando a nossa eternidade, porque estamos nos deixando dominar por uma energia física. Então, vamos continuar e avançar mais um pouquinho aqui. A religião é uma experiência humana. Então, a nossa religião, ela é resultado da nossa vivência. Existe a religião que é experiencial, que vem desde o nascimento do homem, do surgimento no homem, lá nos primórdios, e vem evoluindo baseado em crenças, em ideias equivocadas ou não, e essa religião, ela vai crescendo e, de tempos em tempos, vai sendo aparada e aperfeiçoada por revelações. E essa religião, que é uma experiência humana, ela evolui desde a escravidão do medo primitivo, lembram lá atrás, os fantasmas, o medo do sobrenatural, as coisas inexplicáveis, é que faziam com que a gente acreditasse numa energia superior que tivesse influência sobre a nossa vida física aqui, né? Então, esse medo primitivo, a liberdade sublime e magnífica da fé, dos mortais civilizados que se acham esplendidamente conscientes da sua filiação ao Deus eterno. Então, esse medo primitivo foi superado por essa liberdade da fé, ou pode ser superado. Muitos de nós ainda não nos libertamos desse medo. A segurança na religião transcende a razão da mente e mesmo a lógica da filosofia. Então, não se explica mesmo a religião. Não existe uma maneira de você provar a existência de Deus. Então, ela transcende a razão da mente, transcende a lógica da filosofia. Mas a religiosidade é fé, é confiança e segurança. Você não processa mentalmente essa religiosidade. Você percebe Deus na sua alma. Deus pode ser engendrado na nossa mente, nós podemos tentar buscar compreender Deus com a nossa mente, mas nós nunca vamos concluir nem provar nada da existência de Deus. A existência de Deus é provada para cada um de nós, na nossa alma, porque nós sentimos a presença de Deus. E esse sentir da presença de Deus vem da nossa fé. As emoções e os sentimentos não nos levam a Deus. Então, todo aquele processo de euforia, de emoções e tudo mais que a gente às vezes percebe em alguns eventos religiosos, eles não nos levam a Deus, eles apenas nos emocionam em algum momento ali, porque nós estamos envolvidos num processo de sentimentos, e a gente chora, a gente ri, fica feliz e fica alegre, mas 5 minutos depois a gente sai dali e a gente já esqueceu que Deus existe. Então, esse processo da existência de Deus não é um processo sujeito a essas emoções, né? São os nossos pensamentos que nos fazem chegar a Ele. A natureza divina de Deus somente pode ser vista pelos olhos da mente pura. E o que é a mente pura? É a supramente, ou seja, a nossa alma. Ou seja, se a gente não desenvolver essa alma, cada vez mais é difícil que nós possamos perceber a presença de Deus. E o desenvolvimento dessa alma é justamente buscar aquela unificação, fazer a vontade do Pai de subordinar a energia física à nossa mente, ao nosso espírito. E aí eu acho que quando a gente fala assim, as pessoas falam, não tem muito a ver, né? De novo, eu lembro que a energia física é elemento essencial da vida não só nossa, mas também de todos os seres espirituais. Então, o uso
a subordinação à forma dessa energia física é fundamental para estabelecer o equilíbrio necessário, inclusive entre cada um de nós, né? Então, se não existir esse equilíbrio, se cada um pega mais do que precisa e deixa o outro sem, seja lá de que forma for, seja por dinheiro, seja por riqueza, seja por saúde, seja por, enfim. Então, à medida que a gente estabelece uma competição destrutiva, é difícil manter uma unidade. Essa comunhão superior e espiritual é o discernimento espiritual que permite atuações combinadas do ajustador do pensamento, que está em nossa mente, a presença do Pai em nós, e do Espírito da Verdade, funcionando entre e sobre as ideias, os ideais e sobre os esforços espirituais de cada um de nós. Então, essa é a comunhão que nós estamos buscando. Os ensinamentos de Jesus são uma coordenação harmoniosa de conhecimento, sabedoria, fé, verdade e amor, e tão completa e simultaneamente a ponto de proporcionar tranquilidade temporal, certeza intelectual, esclarecimento moral, estabilidade filosófica, sensibilidade ética, consciência de Deus e certeza positiva da sobrevivência pessoal. Esta daqui é a força, a fonte da energia necessária para que a gente tenha a capacidade de subordinar a nossa energia física à nossa energia mental e coordenada pelo Espírito. Então, essa certeza, esse conhecimento, essa sensibilidade de que o Pai existe, Ele está em nós, Ele nos ama, Ele está presente em nós, e que nós não faríamos nada para atrair esse amor do Pai, para escapar da lealdade que nós devemos ao Pai. E a consciência de que essa unidade é a que pode colocar todo o nosso mundo, todo o nosso sistema, a todos os seres que nos cercam, num ambiente de unidade e de felicidade eterna, é o que motiva a gente a buscar. Então, esse desejo de alcançar essa possibilidade é que nos permite ter um discernimento, uma retidão de manter a nossa linha, a nossa busca de alcançar essa meta de destino, de alcançar o corpo de finalidade, sem nos desviar no caminho. Jesus mostrou isso aqui na sua vida na Terra, e nós podemos questionar sempre, mas ele era Deus e nós somos homens. Sim, mas é o exemplo de retidão que nós temos que buscar. Nós nunca seremos como Jesus, nós nunca seremos Jesus, mas o exemplo dele mostra com clareza a retidão que nós temos que buscar. Podemos tropeçar e cair, mas a retidão é essa. Nós podemos lembrar de várias passagens da vida de Jesus, como, por exemplo, a passagem em que ele foi chamado para ser líder dos rebeldes, né? Eu sempre me esqueço do nome dos rebeldes, é um negócio... dos zelotes. Não sei se vocês se lembram, os zelotes eram um grupo de judeus que pretendia derrubar o domínio romano instaurado sobre a Judéia. Então, havia um movimento revolucionário nessa direção, e Jesus, com a sua proeminência, foi convidado a ser um dos líderes, e ele se recusou a fazer isso, usando o argumento, a desculpa, de que ele tinha que cuidar da família dele, porque o pai dele o pai material dele já era morto naquela época. Então, mas, na verdade,
ele poderia ter tido as glórias de ser um grande líder do movimento revolucionário, ia ter dinheiro disponibilizado por abastados judeus que queriam sustentar a família dele, ter a glória de ser esse revolucionário, e eles, não, mas não foi isso que eu vim fazer aqui. Então, ele resistiu à tentação de ceder a essa ambição material, a esse ego, a essa autogratificação. Mais tarde, isso se repetiu quando ele foi pretendido pela Raquel, era o nome dela, né? Rebeca. Rebeca. Eu sou ruim para guardar nome, gente, me perdoem. A Sueli que me salva sempre. Então, a Rebeca, que era uma moça lindíssima, multimilionária, que queria se casar com Jesus, e o pai dela queria sustentar a família dele, que não era uma família pequena, de 8 irmãos. E Jesus sabia que, olha, ele poderia ter se rendido aos encantos da donzela, mas uma mulher maravilhosa, belíssima, segundo narrado pelos nossos reveladores, e ainda por cima o sonho de consumo de qualquer um que quer dar o golpe do baú e se lucupletar de dinheiro, e se abastar com toda aquela grana e falar, bom, agora daqui para frente é só viver a felicidade de ter uma mulher bonita e muito dinheiro no bolso. Jesus também não cedeu a essa tentação. Ele também foi convidado para ser o grande mestre daquele templo que estava sendo construído lá na Grécia, que seria o maior de todos eles, e blá, blá, Damasco. blá, Damasco. Então, ele se transformaria num grande líder, não só com poder de líder de uma religião, mas também de mestre dos mestres. Ele também falou, não é esse aqui o caminho que eu tenho que seguir, eu não vou me vender a esse tipo de glória. Não é isso que eu quero, não é isso que eu vim fazer aqui. Mas por quê? Porque ele sabia que o que ele tinha que fazer era um outro trabalho, de revelar o pai dele, de mostrar como deveria ser a vivência do homem entre nós e de desenvolver uma retidão que realmente propicia esse equilíbrio da energia física submetendo a energia mental e a energia espiritual. Então, não se vender a essas autogratificações é o desafio. Tá? Então, a receita do bolo está lá. Oi. Eu acho que a chave toda está aí, é o discernimento que a gente tem que ter. Por isso que o ajustador não age na razão, age no pensamento e não na emoção, porque com emoção a gente não consegue ter discernimento. Eu penso assim. Exatamente, você colocou bem aí, Estela. Nós sempre ficamos aqui, né? Nossa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me purificar dos meus pecados, eu tenho que dar um monte de dinheiro para os pobres, eu tenho que lavar o banheiro, não sei do que. Então, a gente fica criando 1 milhão de formuletas para suprir as culpas que nós carregamos. Então, na verdade, a gente não tem que fazer nada disso. Todos os erros que nós cometemos aqui, eles são possíveis de acontecer porque eles fazem parte da nossa experiência de aprendermos e crescermos com isso. O importante é que quando a gente erra, a gente reconheça que errou e a gente busque não errar de novo. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. A imperfeição implica na experiência, e a experiência implica na possibilidade de erro. Então, nós podemos sim errar, e o Pai não vai nos deixar de amar por conta disso. Ele vai deixar, não deixar de nos amar, ele vai ficar meio decepcionado com a gente, se é que a gente pode falar isso, se nós deliberadamente, sabendo que está errado, fazemos aquilo que está errado. Então, tem um processo de aprendizado que nós temos que fazer aí. Então, o grande negócio é, sim, nós temos necessidades físicas
e elas devem ser atendidas. Então, comer não é pecado. Beber o necessário para saciar a nossa sede não é pecado. Contaminar o nosso corpo é pecado. Fazer sexo não é pecado. Mas se transformar num escravo do sexo é pecado. E assim vai. Então, ter um carro não é pecado, mas desejar ter um carro para humilhar o seu semelhante, se mostrar ser superior a ele, ou ser o bambambam do pedaço, isso é pecado, é desnecessário, não tem necessidade disso. Então, todas essas coisas, às vezes, não passam pela nossa cabeça. Mas, na verdade, é isso. O que nós temos que fazer é buscar a força que a fé e a sabedoria do ajustador do pensamento pode nos dar para vencer as fraquezas que nós temos no que diz respeito à nossa energia física. A energia física deve estar subordinada à nossa vontade, à nossa mente. E esta mente deve sempre estar coordenada pelo Espírito. Esse é o desejo. E coordenado pelo Espírito é justamente fazer a vontade do nosso Pai. A razão lida com o conhecimento factual. Então, a gente usa muito a razão para as coisas, né? E a razão que ela nos traz, um negócio muito importante, que é o conhecimento factual. A sabedoria, né, juntamente com a filosofia e a revelação, a sabedoria a gente obtém juntamente com a filosofia e a revelação. A fé a gente conquista com a experiência espiritual viva. Então, à medida que a gente vai tendo uma aproximação de Deus, desejando ser como Ele, desejando alcançá-lo, tendo uma comunhão com Ele, nós vamos desenvolvendo essa fé, porque nós vamos sentindo a presença dele em nós. Por intermédio da verdade, quando a gente conhece a verdade, a gente alcança a beleza. Então, esse é o ponto, a questão quando a gente enxerga a verdade, reconhecer e alcançar a beleza. Pelo amor espiritual, nós alcançamos a bondade. A bondade, ela não existe fora da influência espiritual. Vocês podem olhar na natureza, os próprios animais, eles são, sim, gregários, tudo, mas não existe um espírito de bondade neles, porque eles não têm uma influência espiritual. Ali o que vale é a lei da selva. Então, se não precisar comer, não come, mas se precisar, dane-se, né? Não tem o que fazer. Ok. O sinal intelectual da identificação da religiosidade é a certeza. Então, intelectualmente, você pode interpretar essa religiosidade com a certeza que você tem da vida eterna, a certeza do Pai, esse negócio todo. A característica filosófica é a coerência. Então, o que eu penso de Deus, do reino de Deus, da vida, da minha missão e destino, é a coerência. É coerente isso que eu estou pensando, isso que eu acredito, faz sentido isso? Então, essa é a característica filosófica. Os frutos sociais dessa religião é o amor e o serviço. Então, quem tem essa religiosidade não escapa do amor e do serviço ao Pai e aos seus irmãos. Então, respeita os irmãos e ao Pai. A fé, e esse é um item que eu coloquei aqui propositadamente, muita gente confunde a fé com crença. Então, vamos ver um pouquinho aqui do que é. O homem que encontra Deus na natureza já o havia encontrado antes na alma. A fé revela Deus na alma.
Então, muita gente não consegue perceber Deus na natureza, mas quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, quando vê a natureza, vê a presença de Deus naquela natureza, né? A natureza não é Deus, mas Deus está também na natureza. Não é o desejo de crer em Deus, mas antes de ter a convicção profunda que se deve acreditar em Deus, de não ter o direito de não acreditar em Deus. A gente tem que lembrar que Deus, o nosso Pai, está na nossa mente. Então, eu pergunto, determinadas coisas que a gente faz na nossa vida, nós faríamos na presença da nossa mãe material e do nosso pai material? Bom, a gente pode talvez não fazer, mas a gente tem que lembrar que Deus está na nossa mente e a gente o obriga a participar de todas as nossas misérias. Então, quando a gente acredita em Deus, tem amor por Deus, a gente de maneira nenhuma acha que tem direito de não acreditar nele ou de fazer um ato de traição ou de submetê-lo a situações que nós não gostaríamos que um pai material, uma mãe material visse, por exemplo. Essa convicção traz consigo a ideia de que não acreditar ou não confiar em Deus seria uma prova de infidelidade para com a coisa mais real e mais profunda dentro da mente e da alma humana, o ajustador divino, que é o que eu acabei de falar, né? A fé é o fruto do discernimento nascido da atividade, da presença divina do ajustador residente. A fé é pessoal, viva, original, espontânea e puramente espiritual. Como é que a gente compara essa fé com a crença? A crença só se compara com a fé quando essa crença ela for um motivador para o modo de vida. Então, se eu sou capaz de mudar a minha vida, manter uma integridade, uma retidão por conta dessa crença, essa crença é fé. Mas se eu não, essa crença não altera a minha vida, não me motiva a manter dentro de um determinado padrão, ela não é fé. Então, nós temos muitas crenças, né, que sim, a gente acredita naquilo ali, mas não muda em nada a nossa vida. Então, se não muda em nada a nossa vida, e a gente não tem uma lealdade para isso, não é fé. É por isso que a fé acontece com relação a Deus, e não a coisas ou pessoas, né? Pessoas aqui da Terra, ou de, sei lá, aceitação de um ensinamento como verdadeiro, não é fé, é mais uma crença. Certeza e convicção não são fé. Eu posso ter certeza absoluta que se eu colocar uma pedra de cristal na mesa do meu escritório, vai irradiar uma energia que vai melhorar o ambiente e afastar todos os fantasmas dali. Isso não é fé de nada, isso é uma crença só, né? Um estado mental é um estado mental que atinge os níveis da fé apenas quando domina o modo de vida. Eu falei do exemplo da retidão de Jesus. Então, a fé que você tem no Pai, que tem em Deus, é que te garante, a fé que você vai chegar no destino de finalidade, que você quer chegar até Deus, quer alcançar a vida eterna, essa fé que te leva até lá, é que vai garantir a sua retidão e a sua capacidade, a sua força de controlar a sua energia física para evitar que você seja um escravo dela. A fé é um atributo vivo de uma experiência pessoal, religiosa e verdadeira. Acredita-se na verdade, admira-se a beleza e reverencia-se a bondade, mas nós não adoramos nenhuma delas. Uma atitude de fé salvadora
é centrada exclusivamente no Pai. A crença aprisiona, a fé liberta. Então, muitas de nossas crenças é só observar. A gente vira prisioneiro de algumas crenças aí. É por isso que fala lá na Bíblia que a verdade vos libertará, né? Então, a fé, ela liberta, porque ela te dá a liberdade do livre-arbítrio de saber que você está buscando aquilo que é certo, sem ficar preso a picuinhas que não vão te levar a lugar nenhum. A fé é conhecer a Deus e servir aos homens. As crenças podem ser grupais, mas a fé é pessoal, não existe fé coletiva. A fé nunca deixa de resolver os problemas da vida. A fé não fomenta o fanatismo, a perseguição ou a intolerância. A fé revitaliza a religião e obriga o religioso a viver heroicamente a regra de ouro, né? Então, quando a gente fala da verdadeira religião, a experiência espiritual religiosa pessoal é uma solução eficiente para a maior parte das dificuldades dos mortais. Ela seleciona, avalia e ajusta eficazmente todos os problemas humanos. E aqui uma questão muito importante. A religião ou a fé não remove nem destrói os problemas humanos, mas dissolve-os, absorve-os e ilumina-os e transcende-os. A pessoa que tem fé, que tem religião, encara os problemas, as dificuldades, os desafios da vida com uma outra perspectiva, uma outra coragem, uma outra capacidade de superar os desafios, né? Não se deixa vencer e derrotar por esses desafios, e eles acontecem. A verdadeira religião unifica a personalidade. Nós estamos falando isso desde a semana passada, da unificação da personalidade. Então, aqui, ó, a chave é a verdadeira religião, aquela religião pessoal que nós temos internamente dentro de nós, de ligação com o nosso Pai, de aceitação do nosso Pai, de adoração ao nosso Pai, de não fazer nada que possa trair a nossa lealdade, a nossa confiança, o nosso futuro e o nosso amor pelo nosso Pai. Essa verdadeira religião é a que unifica a personalidade, preparando-a para ajustar efetivamente todas as exigências mortais. A fé religiosa, o guiamento efetivo da presença divina residente, capacita infalivelmente o homem sabedor de Deus a lançar uma ponte sobre o abismo existente entre a lógica intelectual, que reconhece a primeira causa universal como sendo um isso, de um lado, e aquelas afirmações efetivas da alma que declaram que essa primeira causa é Ele, é o Pai universal. Então, aquele do Evangelho de Jesus, o Deus pessoal da salvação humana. Por favor, leiam o livro de Urante, não se deixem levar. É verdade, Liliane. A gente não deve usar as emoções para nos ligar a Deus. Essa ligação a Deus realmente não se faz pelas emoções. Mas é muito importante, muito, muito elevador, muito incentivador, quando a gente se lembra que nós temos a presença de Deus dentro de nós. Essa questão do ajustador do pensamento que está ali, que a gente nunca liga o ato ao fato, a coisa certa, a gente sempre fala, Deus está dentro de mim. Uma vez eu chorei que nem criança, eu já contei isso algumas vezes, quando eu li a passagem do batismo de Jesus. Então, eu não sei quantos de vocês
sabem, mas um dos propósitos da vinda de Jesus aqui entre nós era justamente de mostrar que é possível, no nosso meio físico, desenvolver a nossa alma até chegar ao ponto de fusão com o nosso ajustador do pensamento. Jesus começou a vida divina dele, né? A vida como Deus aqui na Terra, após aquele evento do batismo, ou seja, o batismo marcou o início da carreira divina de Jesus aqui na Terra e o término da carreira do homem aqui na Terra. Então, esse foi o divisor de águas ali da vida de Jesus entre nós. O batismo em si realmente não tinha importância nenhuma na vida de Jesus. Ele não precisava ser batizado. Ele não precisava passar por aquela experiência. E os ensinamentos do livro de Urante descrevem muito bem por que esse batismo aconteceu, e eu não vou entrar no mérito aqui agora. Mas eu não sei se vocês já leram aquela passagem, e naquele momento que ele estava sendo batizado, Jesus havia alcançado a completude de sua alma, a completude da sua unificação como homem. E naquele momento ele estava pronto para se fusionar com seu ajustador do pensamento, se ele fosse um ser fusionável. Mas ele não era, mas ele desenvolveu a sua alma. Então, o que aconteceu? Naquele momento, o ajustador do pensamento de Jesus abandonou a mente de Jesus, foi até o nosso Pai Universal, lá em Divinington, e voltou para ali aquela presença de Jesus sendo batizado, antes que o batismo concluísse. Ele voltou, então, esse ajustador do pensamento, personalizado pelo nosso Pai Universal. Vocês sabem que o propósito do ajustador do pensamento, ao habitar na nossa mente, é fazer a fusão para conquistar a nossa personalidade. Como ele não poderia conquistar a personalidade de Jesus, ele foi personalizado com uma personalidade especial pelo nosso Pai Universal. Então, ele veio à presença ali de Jesus, enquanto ele estava ainda sendo batizado, e ele diz: eis o meu filho muito amado, em quem eu muito me comprazo. Então, é um ajustador como esse que está na nossa mente.